Está no ar, Galo Salvador. Salve, rapaziada, Carlão na área. Chegamos para mais um podcast do canal Galo Salvador. Vamos falar bastante de futebol europeu, tem tititi da bola que, cara, eu trouxe um especialista aqui, já vou adiantar já o assunto daqui a pouco. Vamos falar muito de Premier League, preço de ingresso, rolê absurdo que eu tô quase metendo o pé pelas mãos. César tem historinha pra contar aí sobre Roma e Bolonha, muita coisa. Pra variar, não tô sozinho, o cara tá sempre comigo aqui do meu lado, conexão Torino-Amsterdã. Estamos no mesmo horário, fuso horário, tudo tranquilo. Tudo bem, César Augusto? Boa tarde ou boa noite, eu sei lá que é a hora que a galera tá ouvindo. Pois é, um grande abraço aí, né, pra deixar mais genérico pra todo mundo que tá nos acompanhando. 10 graus em Amsterdã, numa semana que é marcada pelo começo do frio, de fato. Ainda não tá tão frio, né? Mas tá começando a baixar agora. E aí, nos próximos dias, a gente vai ter aqueles frios na casa de 1, 2, 3 graus. E aí o negócio fica feio, hein, Carlão? Eu gosto demais. Apesar de que, assim, também às vezes tem que sair de casa pra trabalhar. Hoje mesmo amanheceu 1 grau, com 2 graus eu fui às 9, às 10 da manhã. Sabe aquele olho azul em gente feia? Ou aquela luz de geladeira? É o sol aqui na cidade de Torino, porque o céu tá azul durante a semana inteira. Tá lindo de se ver as montanhas, mas tá gelado demais aqui. Vai ficar pior. É legal que o italiano ele não liga tanto pra sol, porque ele tem sol, né? Aqui não tem sol, praticamente. Então, eles, quando tem um solzinho, a energia do dia é diferente. Tem uma amiga minha que fala que agora é a temporada da depressão. Ela fala que é a temporada da depressão. Seasonal Depression. Tempos de depressão por aqui. Eu já gosto muito. O podcast já começa assim. Eu já falei que nós somos aleatórios, então uma hora a gente fala de futebol, outra hora de basquete, outra hora de fofoca da bola, meteorologia. Os caras entendem de tudo. Isso aí é o de menos. Mas vamos falar do que interessa, cara. Estamos em semana de pausa para a data FIFA. Eita, data FIFA pra mim é um saco, né? Pelo amor de Deus. Mas a gente teve grandes rodadas, grandes jogos nas rodadas passadas dos campeonatos europeus aqui, por exemplo. A gente começa, como sempre, pela Premier League e o imbatível Liverpool. O time é líder, venceu por 2-0 o Aston Villa, abriu 5 pontos de frente para o Manchester City. E eu vou botar o César na fogueira. Acabou o campeonato, César? Pintou o campeão? Ainda em novembro? Não, tem muito campeonato ainda pela frente. Eu sei que você tá torcendo aí para que o Liverpool consiga o título, e foi uma vitória que não é contra qualquer um, né? O Aston Villa tem sido um adversário complicado, mas acho que tem muito campeonato ainda, cara. E o City, ele perdeu na rodada, né, pro Brighton 2-1. Aliás, que vitória importante também para consolidar ainda mais o trabalho que tem sido feito nas últimas temporadas no time da costa sul da Inglaterra, o Brighton. Então acho que o City daqui a pouco ele vai se ajeitar, como a gente fala no Rio Grande do Sul, se aprumar e vai incomodar de novo. E aí, quem tá desperdiçando a oportunidade, ao meu ver, é a dupla de Londres, né? O Arsenal, o trio de Londres, na verdade, o Tottenham, o Arsenal e o Chelsea. Quando eles dependem deles, eles não conseguem fazer os resultados, né, cara? É impressionante. Nas últimas temporadas já foi assim. Os caras não se aprumam de jeito nenhum, o trio londrino ali. E me surpreende um detalhe importante na classificação nesse momento, que do terceiro, que é o Chelsea, ao 10º, que é o Tottenham, nós estamos falando de... Ou melhor, ao 11º, que é o Brentford, 3 pontos. Ou seja, tem 8 times ali separados por uma vitória. Provavelmente a próxima rodada vai separar os homens dos meninos. Dá pra notar que Liverpool e Manchester City se destacam e tal, e o resto tá tudo no bolo. Cara, mas você trabalhou em Chelsea Arsenal no fim de semana. Eu vi só o segundo tempo, foi um jogaço, eu cheguei a tempo de pegar e ver os gols. O que você pode dizer? Os dois vão ter fôlego pra brigar com Liverpool e com Manchester City? Ou a briga é aquela ali, as últimas vagas de Champions? O que você acha desses dois times de Londres? Muito bom falar sobre a temporada desses dois clubes, porque eu estudei bastante sobre o jogo, e eu também fui num jogo do Chelsea na temporada contra o Nottingham lá. Então tem muita coisa fresca na minha memória a respeito dos dois clubes. O Chelsea com o Maresca, e foi interessante até, Carlão, porque na entrevista pré-jogo o Arteta fala sobre o Maresca, e ele fala assim, ó, cara, é impressionante o trabalho que o Maresca tá fazendo, eu não esperava que ele conseguisse fazer tão rápido um trabalho, porque tinha muitos jogadores, né, um grupo muito inchado, e ele conseguiu achar um time ali que, em tese, talvez não fosse o time que a torcida pensava que seria, né, com o Madueke jogando pela ponta direita, o Sancho machucou, daí tá jogando o Pedro Neto na ponta esquerda. Golaço, tá, Carlão? Golaço do Pedro Neto. E eu tava dando uma olhada também sobre o próprio Pedro Neto. Ele não tem uma carreira de muitos gols, assim, cara. Acho que se tu pegar na carreira, ele não tem 30 gols na carreira. Então ele tem que se destacar
por outras valências, né? Por velocidade, por drible e tal. E eu tava falando na nossa transmissão lá da Esportes Total, que eu trabalhei no jogo no fim de semana, eu tava muito curioso para ver o Pedro Neto com uma sequência de jogos no Chelsea. E, cara, parece que ele agarrou a oportunidade. O Mudryk até então não se firmou e o Pedro Neto parece que agarrou a oportunidade, fez uma boa partida, ao meu ver, foi um dos melhores em campo. O time do Arsenal, se o Chelsea vem de um bom momento, vive um bom momento, né, um momento de estabilidade, assim, não é um momento nada absurdo, mas é um momento de estabilidade, é terceiro colocado na Premier League. O Arsenal vive um momento cambalhante, onde perde para a Inter de Milão aí na Itália, Carlão. Vem de 3 jogos sem vitória no campeonato inglês, empatou com o Liverpool e tal. Não vem de bons resultados, perdeu para o Bournemouth. Então ele precisava vencer esse jogo e ele saiu vencendo com o gol do Martinelli, que recém foi convocado para a seleção, né, numa falha do zagueiro Cole, ele sai na frente. E aí depois o Chelsea empata com o próprio Pedro Neto. E acho que os dois times fizeram uma boa partida. Foi um jogo bom, sabe por quê, Carlão? Porque é aqueles dois times que eles têm propostas de jogo e não é porque um tá jogando em casa e outro fora que eles vão sair da sua proposta. Cara, quando o Chelsea tinha a bola, ele ia pra cima. Quando o Arsenal tinha a bola, ele ia pra cima. Não tem essa de, tô fora de casa, vou ficar me defendendo. Não, os dois queriam o jogo, então foi muito bom o jogo. Acho que o Michael Oliver, que é o árbitro, deu uma estragada na partida ali, cometeu alguns erros e tal, distribuiu cartões amarelos que deixaram o jogo um pouco minado, porque estava quente o jogo, mas foi uma grande partida sobre o Chelsea. Eu acho que se o Maresca conseguir continuar fazendo esse trabalho de retomada no Chelsea, ele pode incomodar. Para título acho muito difícil, acho o elenco menos do que os do Liverpool e o do City. E o Arsenal, eu acho que agora com a volta do Odegaard, estava machucado, né? Voltou a ser titular. Ele é muito bom, Carlão. Ele é muito bom jogador. Estava desde agosto fora. Acho que o time pode se arrumar de novo. O Martinelli não vive uma grande temporada como já viveu, mas acho que pode melhorar. É um bom jogador. O Saka da mesma forma. E o time do Arsenal é muito bom, cara. Eu gosto muito do time do Arsenal. Muito, 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 muito. Com o Rice, com o Partey, com o Odegaard, com o próprio Timber, que é o jogador holandês que está fazendo uma temporada interessante. Acho que dava para melhorar um pouquinho ali as laterais do time, mas acredito que ainda assim é uma boa equipe. Então acho que o Arsenal acho até que pode incomodar em termos de Champions League pelo grupo que tem. O Arteta vai ter que resolver esse problema aí, né? Aquele problema de alguns jogadores lesionados e tal, agora a saída do Edu Gaspar e tal. Vamos ver como é que vai funcionar. Mas foi um bom jogo, foi para mim o grande jogo da rodada. E eu assisti também o Ipswich vencendo o Tottenham, enquanto o United estava vencendo o Leicester. Eu alternei esses dois jogos. Mas para mim o grande jogo da rodada foi Chelsea e Arsenal, que perderam uma chance muito grande de colar no vice-líder do campeonato, que é o City, né? O City tropeçou pro Brighton, e aí nós poderíamos estar falando de Chelsea ou Arsenal tendo 21 pontos e o City 23. Não rolou. Ambos empataram o jogo, né? Entre eles e ficaram com 19. Então, tropeçaram, cara. Quem comemorou foi o Nottingham Forest, né? Que ficou com 19 ali e tá na briga, digamos assim, pela parte alta da tabela, também com um trabalho interessante. Murilo, zagueiro brasileiro na seleção e tal. Então foi isso, cara, meu resumo aí de fim de semana de Premier League, com os bons times de Londres, o Chelsea e o Arsenal. Eu concordo com você quando você fala do Maresca, eu acho que o trabalho é muito surpreendente, até porque assim, ele tem uma peneira, né? Botaram 200 jogadores e falaram, escolhe os 25 pra gente escrever o que é melhor e tal, brincadeiras à parte, mas são dois times que realmente brigam. E outra, não digo fora da briga, mas com o Manchester United lá atrás, 15, Tottenham lá atrás, 16, ou é esses dois na Champions ou é um pequeno. E aí, quando é um pequeno, a gente olha para a tabela, o que você estava fazendo em 2016/2017, César Augusto? Tem alguma lembrança, não? Eu era recém-casado. Claro, o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil em 2016, no mês de... Cara, o jogo foi atrasado, afinal, por causa da tragédia da Chapecoense. Tava trabalhando lá, eu lembro que eu fiz a cobertura da tragédia da Chapecoense, o pessoal do Brasil inteiro ligando pra gente de Santa Catarina, né, pra perguntar e tal. Então, entre 2016 e 2017, eu faço o Campeonato Catarinense ali, vou pra Chapecó, vou pra Arena Condá, e tava muito feliz pelo Grêmio. 2016, 2017, você feliz pelo Grêmio. Olha o que tinha em comum. Nottingham Forest, Brighton, Fulham, Newcastle, Aston Villa. Simplesmente quinto ao nono do campeonato inglês atual, estavam na Championship, a segunda divisão. Foi ontem. Olha o que é a estrutura. Foi ontem, né? A gente tá falando, 7 anos atrás, mas
os 5 times ali na sequência, depois do Arsenal, né, fora da zona de Champions, estavam na Championship. E, se pular o Tottenham, o Brentford também estava. Então, olha que loucura o que é a mudança, as estruturas dos clubes, quem Que se loucura, organiza... cara. Tem uma historinha boa aí sobre Premier League, sobre o Brentford, tá? Eu fiz uma amizade muito legal com os torcedores do Brentford por causa do Gustavinho, o jogador que o Grêmio vendeu pra eles, e eles já têm música pro Gustavinho, os ingleses sempre fazem música pros jogadores. E, cara, eles estavam me contando, Carlão, que um dos problemas do Brighton, que tá afastando um pouco o clube, muito louco isso, é a construção de um novo estádio. Eles precisavam de um novo estádio para jogar Premier League e tal, para jogar grandes campeonatos. Mas eles me disseram que antigamente o Brighton era um clube muito... Desculpa, o Brentford, tô falando do Brentford de Londres. Era um clube muito mais próximo do torcedor, por quê? Porque o estádio tinha um monte de pubs em volta ali, a torcida trocava ideia com os jogadores, era meio varzão, assim, então eles conheciam os jogadores, sabe? Sabiam onde é que os jogadores iam, todo mundo morava na vizinhança. E os torcedores me contaram que, obviamente, eles são ainda doentes pelo Brighton, pelo Brentford, vão em todos os jogos e tal, mas o clube se afastou um pouco. O clube se profissionalizou mais e se afastou. Que loucura, né, cara? Que loucura. Às vezes tu perde o futebol raiz, mas tu ganha um clube de Premier League, né? O clube se elitizou. Vamos falar que o Brentford passou pela West Hamização, que saiu do Upton Park, uma revolta absurda da galera. O time foi para Londres depois, 4 anos depois, porque o estádio foi em 2012, acho que só 2016 que o West Ham que o West Ham foi para o estádio, e tudo ficou muito mais distante, tudo ficou muito mais frio na percepção do torcedor do West Ham. Eu conversei com os torcedores do West Ham também, e eles me disseram a mesma coisa. Cara, ficou melhor pra famílias, ficou pra acessibilidade, pra deficientes e tal, mas pra gente ficou horrível. É bem longe do campo aqui, o Olímpico de Londres, e no outro estádio a gente ficava em cima dos jogadores. E o Brentford Community Stadium deve estar dando essa sensação de frieza aí pros torcedores. É estranho, mas é legal. Essa questão da Premier League aqui, essa mudança bastante dos times que sobem e que descem, é bastante legal. Eu quero fechar o assunto Premier League com algo grave e importante. A denúncia do juiz, de um árbitro, me fugiu o nome dele, que foi pego no vídeo, né, xingando o Liverpool. E aí começa a pipocar lances em que ele trabalhou no VAR, ou que ele era árbitro, em que ele claramente erra, prejudica o Liverpool. E aí me faz, infelizmente, César, desacreditar do futebol. Desacreditar de algumas coisas que, o cara pode torcer para quem ele quiser, mas vai apitar, seja profissional, não crie ranço. E, obviamente, ali ele foi tendencioso. O lance do pênalti contra o Arsenal, acho que 2 temporadas atrás, ou na temporada passada, se não me falha a memória, do Odegaard, é absurdo. E ele segue o fluxo. Não, no VAR não foi nada e tal. É complicado. No Brasil nós tivemos casos lá, e aí aqui não cabe comparação, uma vez acho que pegaram o Marcelo de Lima Henrique com a camisa do Flamengo. Sempre tem uma coisa assim. Se isso é no Brasil, cara, o mundo cai. Né? Deve estar caindo na Inglaterra na proporção deles. Mas é escandaloso, é cara pra ser punido, é cara pra ser, seja com o Liverpool, com o Manchester City, com o Tottenham, quem for. Cara, entra dentro de campo, faz o teu trabalho, apita certo, corretamente, não seja tendencioso. Você viu alguma coisa disso aí? Ficou por dentro de alguma coisa nas coisas que você acompanha de UK, não? Não, pior que não. Vou confessar que não acompanhei essa. A única coisa que eu acompanhei bastante, que a gente discutiu na nossa transmissão, foi justamente sobre a arbitragem, assim. Parece que a arbitragem mundial vive uma crise, né? E na Inglaterra, cara, eu morei lá, Carlão. Nossa, cara, o que os caras reclamam de arbitragem lá também. Acho que não reverbera tanto no Brasil, sabe? Às vezes se tem uma ideia de que, porque o jogo é mais bonito, né? Porque o jogo para menos e tal. Mas esse Chelsea e Arsenal teve 14 faltas, cara. Isso é um número absurdamente alto pro campeonato inglês, entendeu? Então... Bom, cara, não sei o que pode ser feito aí em termos... Os ingleses não gostam do VAR, né? A verdade é essa, né? Os ingleses não gostam do VAR. Os ingleses, cara, eles são muito tradicionais, cara. Tudo isso que eu tô falando aqui, Carlão, de estádios e tal, né? Do estádio do Brentford, que você falou, do West Ham também. Tudo faz parte do quê? Do tradicionalismo dos ingleses. Eles não gostam de mexer nas regras, eles não gostam de mexer no estádio, eles não gostam de ir pra arena moderna, eles são tradicionais, cara. Eles vão sempre viver aquele mundinho inglês de pub, futebol, cerveja, regra normal e tal. Por eles mantinham tudo, né? E na arbitragem acho que não muda também. Eles queriam que a arbitragem, né, fosse sem o VAR e tal, né, com o erro humano ali e tal. Só que, cara, tá um negócio complicado, assim, de entender, sabe? De aceitar, assim, cara, o que a arbitragem tem feito nos últimos anos, né?
discutiu aqui esses dias o lance do Bruno Fernandes, né? A expulsão do Bruno Fernandes foi um absurdo. Cara, toda rodada é uma coisinha, sabe? O futebol inglês caminha pra isso aí. Você não tá falando de italiano, não, né? Que é cheio de raiz, porque o italiano é igualzinho, tá? Eu vou contar uma história aqui, César, que eu fui gravar pro story do meu Instagram na sexta-feira. Eu vou contar em segunda mão, porque a Rafa postou no Instagram dela o que aconteceu na sexta-feira. E olha só, tô viajando da arbitragem italiana melhor, da inglesa pra vir pra Itália. Porque depois a gente pega a deixa. Sexta-feira, bom, a gente conhece todas as regras italianas com relação à pizza, né? Não pode isso, não pode aquilo, não faz aquilo outro. Sexta-feira à noite, Carlão e Rafa em casa, tranquilão no sofá. A Rafa assim, vou pedir uma pizza aqui no aplicativo. Pedimos na pizzaria da esquina de casa, 2 esquinas depois. O cara é meu amigo, parceiro. Já ensinei ele a falar um monte de gíria em português. Quando eu mando dinheiro pra ele, ele fala pingou o pagode e tal, umas coisinhas assim. E aí, cara, a Rafa olhou no aplicativo no Just Eat e falou, pô, pizza aqui, pediu a dela, pediu a minha, falou, pô, 4 queijos. Aí ela bem assim, nossa, dá pra burlar o sistema italiano, dá pra colocar adicional na pizza. Eu falei, pô, coisa linda. Ela falou, vou botar adicional de bacon na minha pizza de 4 queijos. Pá, felizona da vida. De repente, apita o aplicativo pra eu ir buscar. A pé, 5 minutos, quadra de casa. Cara, quando eu chego na pizzaria, que eu olho que tem 2 caixinhas com o meu nome e em cima das caixinhas uma sacolinha com uma bandeja plástica e o bacon dentro, eu vim rindo de lá até aqui. Ele falou, quer colocar bacon na pizza? Coloca você. Eu não coloco. O cara não colocou adicional na pizza. Ele mandou uma cambuquinha com bacon fatiado dentro de uma sacola dizendo, ó, leva você. Eu me recuso. A Rafa, cara, ela ficou com cara de... Ela assim, a gente não acreditou. Eu cheguei em casa rindo. Quem me viu vindo na estrada, eu vim gargalhando, tipo, não sabia se era raiva, se era ironia. O cara teve a capacidade de não colocar o adicional na pista, porque eles são tradicionalistas iguais os torcedores ingleses. Cara, e é muito legal você contar essa história aí, porque aconteceu algo também parecido comigo, porque eu trabalho com 2 italianas. Uma de Roma, a outra... Jesus Cristo. Uma de Roma, que é a... Como é que é o nome? Nicoleta é o nome dela, mas ela não gosta de Nicoleta, porque ela diz que Nicoleta quando a mãe dela tá brava, ela chama de Nicoleta. Então ela gosta que seja chamada de Nicole. E a outra é a Clarissa. A Clarissa é da ilha. Qual é a ilha? Uma das ilhas lá? Uma das grandes Córcega. ilhas? Não, lá embaixo. Sicília. Ela da ilha da Sicília, até tava me contando sobre as comidas lá. Então diga pra ela que ela não é da Itália. Só isso. Fala assim, o Carlão mandou dizer que você não é italiana, você é da Sicília. Tem essa treta lá? Rixa. Aqui na Itália não se diz que o siciliano é italiano. Olha aí. Aqui na Itália, E lá na Sicília eles falam que eles são os melhores. É rixa deles que eu não vou me meter, eu só fico me divertindo. Mas pode contar a história dela. Ela tava me contando até, Carlão, de uma coisa boa, porque eu quero ir muito pra Sicília, né? E eu tava perguntando sobre a comida tradicional lá. E ela me falou que... E aí eu fui ver a foto, eu não vou lembrar o nome, tá, Carlão? Talvez você saiba. Mas parece uma coxinha, só que vai arroz dentro. Arantino. É isso aí, Arantino. É isso aí. Bato forte. Vai Dizem que é muito bom, né? Só que não faça o que eu faço, porque você vai correr um risco ruim. Não peça isso junto com o café. Jamais na sua vida. E nem coloque ketchup. Mas ela falou que o da Sicília é diferente do resto da Itália, né? Isso, O Arantino é conhecido como sendo... O berço do Arantino é na Sicília. Então, por toda a Itália, se você quiser comer um bom Arantino, tá lá. Tem que ser Arantino siciliano. Claro que tem aqui no Piemonte, né? Igual tem, mas a mesma coisa se fala que, por exemplo, a focaccia da Ligúria é melhor. O carbonara do Piemonte é o melhor, sabe? Dessas regiões. Mas, cara, o Arantino, a hora que tu vier pra Itália aqui, que a gente sair pra comer, pode comer quentinho, tranquilinho, de ragu, de speck, vai legal. Mas não peça com café. Eu já fiz isso aí e eu quase que eu levei uma xicrada de café na cara. Olha que bom, né, conversar sobre isso, cara. O nosso podcast vai pra tudo quanto é lado e cultura é o que não falta. Cultura de comida. E aí, cara, lá pelas tantas, pra finalizar a história das italianas, eu tava conversando com elas e aí daqui a pouco uma delas larga pra mim. César, o que você vai fazer no Natal? Eu disse, não tenho planos ainda e tal. Vamos fazer alguma coisa? Vocês querem fazer alguma coisa lá em casa? Porque vocês são italianos, vocês podem cozinhar, porque vocês cozinham muito melhor, né? E aí elas falam, uma delas tem namorado e tal, não tem nada de... Não interpretem mal, que é só uma conversa de colegas, de trabalho, amigos. Normal. Resenha de trabalho, elas não querem ir pra Itália porque tá muito caro os tickets e tal. Eu não vou pra lugar nenhum, porque eu quero trazer minha mãe. Enfim. E aí nós trocando ideia ali sobre isso, e daí eu quis dar aquela zoada, né? Eu falei, cara,
se vocês não quiserem cozinhar, a gente pede uma pizza. Daí elas, sim, ok e tal. Eu posso colocar ketchup. Cara, as duas olharam, tava uma em cada lado, assim, as duas me olharam como se eu tivesse feito uma agressão verbal, entendeu? E daí eu falei, cara, por que vocês não gostam de colocar ketchup na pizza? Lá no Brasil a gente coloca tudo na nossa pizza. Deixa a gente colocar na pizza. Eu falei, não, é porque não se coloca, da nossa tradição. Daí eu comecei a ouvir uma aula, né? Delas explicando, mas uma aula que também não faz tanto sentido assim. É só realmente a questão cultural, né? E daí eu falei assim, cara, você tem que entender que aqui na Holanda não tem pizza que nem na Itália. Aqui na Holanda as pizzas são ruins. Os holandeses não sabem fazer comida. A grande verdade é essa. Ela falou, não, mas aí você tem que ir numa pizzaria italiana. Eles já sabem os caminhos, né, Carol? Que a gente, como brasileiro, a gente sabe os melhores lugares brasileiros aqui. E eles, como italianos, sabem os melhores lugares italianos aqui. Então, para finalizar essa história de cultura e comida italiana, dando aquela dica pro nosso ouvinte, e o Carlão vai confirmar. Jamais fale para um italiano que você quer colocar um adicional na sua pizza. Se a pizza veio do forno daquele jeito, é pra comer daquele jeito. E se você quiser adicional, coloca você. A Rafa tem o maior prazer do mundo. A gente não come pizza em pizzaria. Traz pra casa porque ela vai na borda e coloca ketchup. E tá tudo certo. Cara, os italianos são incríveis. E uma parada... Eu viajo muito, você também. Onde a gente viaja, tem restaurante italiano. Realmente. Qualquer país que a gente foi agora, restaurante italiano. E sempre tá cheio de restaurante cheio. Aí você vai apertar, Carlão, tá cheio de morador local que quer conhecer a cozinha italiana? Não. Tá cheio de italiano que vai comer a comida italiana. Por quê? Porque eles querem comer a comida deles. É um bairrismo absurdo, cara. O italiano... E as meninas falaram ali também, Carlão. E isso é muito curioso, porque às vezes a galera pensa, nossa senhora, o Carlão mora lá na Itália. Nossa, que um país maravilhoso e tal. Cara, os italianos saem da Itália e elas estavam me falando, Carlão, que o pessoal do sul mesmo não tem muito o que fazer. Ou vai pro norte da Itália ou sai do país. Não fica no sul, principalmente os jovens. Não tem futuro econômico o sul, tá? E aí não só Sicília, eu vou um pouquinho mais pra cima ali, a parte de Catanzaro até Nápoles. Nápoles, eu tomo muito cuidado pra falar porque eu moro no norte da Itália e eu ouço a versão daqui do norte, mas existe sim uma divisão, a Itália é muito dividida. Sabe, no Brasil que tem se criado anos após anos uma besteira, porque quando eu cresci a vida inteira e nunca me liguei disso. Agora até se criando um negócio de sulista e nortista, besta, uma coisa idiota, tá? Uma coisa idiota. E aí, mas a Itália é muito mais separatista, mas muito. Desde as piadinhas ao preconceito, tá? Eles têm muito disso. E realmente a situação econômica tem a história do sul... lá do água e sabão, né? Do futebol, né? Você deve saber mais que eu, até na língua italiana, aqua e sapone, não sei qual é que é. Perfeito, aqua e sapone. E aí eu lembro que teve um clássico, que eles consideram realmente um clássico, né? O Milan e Napoli, porque é um clube do norte contra um clube do sul. E aí, cara, eles levam essa bandeira pro estádio, né? Os torcedores do Milan, aqua e sapone, porque é um... Aí tem uma explicação toda lá que eu não vou lembrar, né? Eles consideram a cidade de Nápoles o berço da sujeira. Isso. Exatamente, eles dizem que Nápoles é o berço. Nunca tive em Nápoles, não posso falar, tá? Não sei. Mas o que eu ouço deles aqui é isso. Mas tudo isso que a gente falou de pizza, a gente começou na arbitragem inglesa falando de pizza, o César convidou as colegas dela, mas pode falar. Chega amanhã no trabalho, faz o seguinte aí. O Carlão vai dizer o seguinte: fala que você tem um amigo que mora aqui na Itália e que ele come arantino com café. Esse é o nome, arantino. Arantino com café. Só fala e deixa pra ver o que elas vão fazer. Só isso. Ela vai dizer que vai pedir meu telefone pra ligar pra polícia pra me deportar. Certamente, no mínimo. Combinado, vou falar pra Clarissa lá. Ela vai falar isso. Mas a gente tá falando de futebol italiano por quê, César Augusto? Cara, o campeonato italiano, muitas vezes subestimado, hoje tem uma tabela em que de primeiro ao sexto são 2 pontos. Napoli 26, olha quem são vice-líder e terceiro colocado, Atalanta e Fiorentina. Fiorentina, inclusive, com 5 vitórias consecutivas, tá? Depois tem a Inter, Lazio, a Juve e o Milan dando uma escorregada. O Milan tem um jogo a menos, com o próprio Bolonha, por causa das cheias lá. Falando em Bolonha, estou indo a Bolonha no próximo fim de semana, que é o do dia 23 de novembro, mas o Bolonha joga fora de casa. Estou indo para um outro compromisso. Mas, cara, o que eu queria falar do futebol italiano é o seguinte, a Roma não se acerta. Ela demitiu De Rossi no começo, a diretoria vem a público dizer, ó, erramos ao demitir De Rossi. Contrataram Ivan Juric, né, que já foi treinador de outros clubes, acho que não, a última passagem dele acho que foi no Marselha. E eu vi hoje que querem tirar Claudio Ranieri,
que é da Sardenha, que é lenda do Cagliari, livrou o Cagliari do rebaixamento da temporada passada, querem tirar Mr. Ranieri da aposentadoria. E querem porque querem, porque ele é romanista, né? Ele tem uma história de amor muito, muito grande com o time da Roma. Mas o time não embala, cara. O time não vai. A Roma não vai de jeito nenhum. E esse campeonato, o Antônio Conte tá dizendo, quero de volta pra mim. E eu... Era pra eu estar nesse fim de semana em Roma e Bolonha, meus amigos foram. A gente tinha meio que combinado esse rolê, eu tive meus problemas aqui, acabei não conseguindo ir pra Roma. E eles foram lá ver o El Shaarawy marcar 2 gols e o Bolonha, que é da cidade que você vai, venceu o jogo por 3-2 em pleno Olímpico de Roma. Roma essa que venceu um jogo ali um pouco talvez aleatório contra o Torino, e depois a última vitória da Roma no campeonato italiano foi contra o Venezia no dia 29 de setembro. Olha o tempo que faz já, Carlão, que a Roma não vencia ou tinha problemas para não vencer. E detalhe, né? O Estádio Olímpico de Roma joga sempre para mais de 60 mil pessoas, cara. Foi lá na 6ª rodada essa vitória aí. Depois teve uma vitória sobre o Torino ali com um gol do Dybala, e aí depois já voltou a tropeçar. Perdeu pro Hellas Verona, perdeu agora em casa pro Bolonha. É realmente um time que não tá se acertando na temporada. Uma pena, né, cara? Uma pena que eu gosto da Roma, né? Torço para que a Roma melhore, mas vamos ver como é que vai ser aí essa possível troca aí, se vão realmente tirar o Ranieri do descanso e trazer ele pra Roma. Cara, acho que pode dar jeito, né, Carlão? Vai ter o Napoli na próxima rodada, tá, Carlão? Na volta aí da data FIFA vai pegar o Napoli lá no sul. Só isso, né? Só Napoli, Roma no sul. Domingo, dia 24, às 6 da tarde, no horário local aqui, às 2 da tarde. E depois tem o Tottenham, né? Em Londres. A sequência não é. Se for Mr. Ranieri, eu não sei. Talvez ele dá jeito, mas o campeonato da Roma já foi, tá? São 6 vagas europeias, né? Sem contar a Copa Itália, sem contar o coeficiente, sem contar nada. Já são 11 pontos para o 6º colocado. Porque tem um buraco muito grande, né? A Juve tem 24, tem um gap até o Milan e o próprio Bolonha, que tem 18, ambos com um jogo a menos. Torino começou bem o campeonato, já voltou a ocupar a sua vaga normal de meio de tabela. Quem preocupa... O problema é que a Roma tem 12, né? 12 jogos já disputados, 13 pontos e 12 jogos disputados. Se você pegar ali o Milan e tal, se o Milan ganhar a partida atrasada dele, ok, ele tá na briga de novo, ele vai 21, né? Ok, tá na briga. Agora, a Roma, cara... eu acho que já foi mesmo, Carlão. É muito cedo, mas eu acho que já foi, tá? Vou te falar que acho que já foi também. Não, pelo nível do campeonato, só se for uma arrancada estratosférica, mas eu acho que não pega mais nem vaga europeia. Acho que vai ficar um ano ali no ostracismo e vendo a Lazio brigando por Champions, vendo a Lazio brigando por Liga Europa. Cara, você falou que não é ruim o time, tá? Não é ruim o time. Hermoso, Hummels, Paredes, o próprio Dybala. O Dybala tá machucado agora. O El Shaarawy, que fez os 2 gols do fim de semana. Cara, não acho um time de todo ruim não, tá? Vamos ver o que vai dar. O time da Roma não é ruim não. Até o Hummels reclamou que ele não tava jogando, né? Alguma coisa assim. Você falou que você poderia estar em Roma, teus amigos foram, você não foi, o time da casa perdeu, né? Não dá outra, né? Se eu vou no time mandante ou na torcida mandante, o time vence, cara. Os meus números não mentem. Eu tenho duas derrotas aí nos últimos tempos. De todos os jogos que eu fui, tá? Tem 2 derrotas. A derrota foi a do AZ Alkmaar aqui pro PSV, que o cara foi expulso com 10 minutos de jogo e estragou a partida. Então, na casa do Alkmaar. E a outra derrota, cara... eu tava na torcida da Inglaterra, mas eu tava torcendo pra Grécia. Eu tava com um amigo grego lá em Londres, então nem dá pra contar muito que foi derrota, né? A gente tava torcendo pelo Pavlidis, lá o Pavlidis foi lá e meteu 2 gols. Então, cara, eu tenho 2 derrotas nos 500 e tantos jogos que eu fui nos últimos tempos. Time que quer ganhar? Me convida, Carlão. Só pra passar o preço do ingresso desse jogo da Roma, os meus amigos compraram no site da Roma, eles me mandaram daí, porque a gente sempre se manda esses preços e tal. R$35,50, Carlão, no site da Roma, compraram no dia 21 de outubro. 6 da manhã ele mandou aqui a mensagem pra mim que ele tinha comprado o ingresso, olha só. R$35,50, cara. Um preço bem ok, cara, pra assistir a Roma jogar no Olímpico de Roma. Eu vi os stories dos meninos ali. Carlão, é um baita rolê, tá? É um que eu quero fazer. Além de tu conhecer Roma e toda aquela tradição e tal, pô, tu vê um jogo da Roma no Olímpico de Roma é do caramba, enquanto a Roma está no Olímpico, né? Tem aquela questão da construção do estádio, um BOzinho. A cidade é bonita. Nunca teve em Roma?
Roma é bonito, já tive 2 vezes. Sou apaixonado pro Roma. Você tá louco, sou completamente maluco pro Roma. Acho maravilhoso. Pra mim é a segunda melhor cidade da Itália. Desculpa, Carlão, a melhor pra mim é Florença. Eu não curto as duas, não. Já fui em Roma umas 2 vezes, acho muito quente. Mas não é muito minha praia, Você não curte Florença? Você tá falando sério? Eu não sei, mas é uma questão muito minha, eu sou muito peculiar. Eu não sou um cara de ficar vendo arte barroca, igrejas, arquiteturas, não sei, não é o meu rolê, sabe? Você não achou aquela cidade romântica, assim, e tal? Não é muito, não tenho vontade de, vou lá e falei, tô indo pra Bolonha, podia passar lá, não, deixa quieto, sem contar que é cara pra dentro. Quando eu encontrar Carlão, a titular, camisa 10, jogadora de seleção brasileira. É lá que eu vou pedir em casamento, entendeu? O podcast do Carlão vai confirmar agora. Quando o César Augusto encontrar a sua alma gêmea, a sua metade da laranja, ele vai pra Florença, sem ela saber, porque ela não vai ouvir esse podcast aqui, ninguém vai contar, se Deus quiser. E aí ela será pedida em casamento lá na Praça Michelangelo, lá em cima, lá, sabe que tem lá aquele lugar lá que você demora... Ao pôr do sol. Ao pôr do sol de Florença, né? E isso vai ser feito. Numa tarde de junho, com 40 graus, às 9 da noite. Às 9 da tarde, porque é tarde lá. Um dos melhores pôr do sol. Inclusive, ano que vem minha mãe vem pra cá, né? Eu vou levar minha mãe lá pra Florença. Vou mostrar, mãe, aqui que a tua futura nora vai ser pedida em casamento. Que é um cara muito romântico. Que né? nível, rapaz. O cara tá certo. Depois do Dança Gatinha, agora ele se apaixonou e vai casar de fato. Mas vamos sair da Itália, das nossas polêmicas de Florença, que é feia, do Arantino com ketchup. O italiano, se ele escuta isso aqui, ele me deporta. O cara não gosta de Florença. O cara diz que Roma é quente. O cara come Arantino com ketchup, eles vão dizer, vai embora. É o mínimo. Cara, deixa eu passar um rolezinho rapidinho na Espanha, porque o Barcelona perdeu, não vi o jogo, não sei, mas quero rapidinho abrir um parênteses pro Real Madrid, a lesão do Éder sem pensão, de novo um ano fora, Rodrigo machucado. O Campeonato Espanhol tem uma sobrevida, porque o Real tem um jogo a menos com o Valência, por causa das cheias e tal lá, pode encostar, mas cara, que situação preocupante do Éder Militão de novo, hein? Machucou, o Rodrigo agora também fora da convocação. A situação não tá legal para Ancelotti, não. E o time não tá bem. Falamos aqui, Mbappé, vaidade, já jogou na ponta direita, na ponta esquerda no último jogo. Outro detalhe, também foi pela primeira vez na temporada, coincidentemente ou não, depois que surgiu esse zum, ele surgiu como o último jogador anunciado na escalação. Você sabe que lá no Madrid tem essa tradição, né? O jogador mais especial da escalação é o último para a torcida aplaudir. Quando é o Modric que tá em campo, como titular, é ele. Se não, o Vinícius. Agora tinha Vinícius em campo, mas foi o Mbappé, o homem saudado. Mbappé não convocado por Deschamps. Cara, tenho 3 coisas pra falar sobre o futebol espanhol. Primeiro, o Rodri ainda tá repercutindo muito, né? O Rodri deu uma entrevista e disse que na bola de ouro dele, ele colocaria ele em primeiro, o Carvajal em segundo e o Vinícius Júnior em terceiro. E ele disse ainda que foi mais consistente do que o Vinícius Júnior na temporada. Durma com um barulho desse. Ele disse que ele foi mais regular, na verdade, né? É a mesma coisa que consistência, praticamente. Segundo, sobre o Real Madrid, uma promessa de 19 anos do Real Madrid, viu essa, cara? Ele foi fazer uma cirurgia no joelho, cara, era tido como o novo Xabi Alonso do Real Madrid, e ele teve uma infecção, cara, e isso olha, não é tão incomum, tá? Eu já vi alguns casos de infecções em tratamento de lesões e tal, em cirurgias principalmente. O cara teve uma infecção no joelho, no ligamento cruzado do joelho, Carlão, e, cara, não consegue voltar a jogar. Teve que se aposentar aos 19 anos, uma promessa do Real Madrid. Marc Cucalon, o nome dele, o apelido Xabi Alonso. E você falava sobre o Militão e a lesão, e o Carvajal também, que está lesionado, e o Rodrigo. O Ancelotti culpou a preparação física do Real Madrid, cara. Olha só, cara, o maior clube do mundo tendo uma crítica pesada sobre sua preparação física, sendo o principal motivo nesse momento para tantas lesões dos galácticos do Real. Vou falar 2 nomes para o Mr. Ancelotti. Paulo Paixão e um eu só sei o sobrenome. Se você souber o nome, você fala Melo, o cabeça branca que anda com o Luxemburgo lá. O Melo, que era preparador do Pofechão. Não lembro. Também podemos falar de Fábio Masredian, que para mim é um monstro, né? Que é da comissão técnica fixa do Tite ali.
é um monstro. Se ele quiser profissional de educação física, tem um monte. Monte, né? Então, não sei se é o caso, porque o do Militão não sei se é preparação física. O do Rodrigo pode ser. Mas o do Alaba também não. Eu acredito que o Alaba tá quase um ano fora, praticamente. Ou já Tem passou o um ano. Carvajal também que tá lesionado, né? Carvajal também vai ficar um ano fora. Então tá bastante complicada a situação. Rapidinho lá para fechar a Espanha, o Girona, que foi a surpresa na temporada passada, voltou ao normal, meio de tabela. Agora me surpreende que tem 2 clubes, um deles deve cair. Sevilha, que não volta, parece que depois do São Paulo fez um estrago lá, o time começou a frequentar a parte de baixo, e o Valência tá pedindo para ser rebaixado, cara. Com tudo que o Petelin tá fazendo, o Valência tá pedindo para ser rebaixado. E é triste sobre o Valência, né, cara? Porque tá rolando todo o problema lá das enchentes, os jogos estão adiados, aí o Valência tá com 2 jogos a menos do que a maioria do pessoal aí, teve seu jogo contra o Real adiado, tá passando por toda essa crise que a gente sabe que atrapalha, né, cara? Fala aqui um gaúcho, né, cara? Só o gaúcho sabe o que a dupla Grenal passou na temporada por conta das enchentes e jogos atrasados e tudo mais. E, cara, isso afeta o emocional dos caras. Os caras vivem na cidade lá, não tem como se alienar, né? Pra gente que tá de fora, até tranquilo. Eu tô aqui em Amsterdã, não sei o que tá rolando lá em Valência, mas pros caras que jogam no clube, olha, é uma remontada difícil. Pra quem não sabe, o Valência é o último colocado no campeonato espanhol, tem 7 pontos. E a gente chegou aí, 13 rodadas? Estamos indo pra 14ª rodada no fim de semana agora. Na volta da data FIFA, né? No dia 22 começa a rodada do campeonato espanhol. Olha, complicou, Carlão. E o Valência tradicional, Mestala, cidade boa, todo mundo fala bem de lá. Complicou. Sabe que eu tava pensando em morar em Valência, cara? É verdade essa história. Eu tava pensando em morar em Valência no ano que vem. Acho que a gente comentou aqui em algum podcast, né? E um amigo meu que mora lá, sabe o que ele disse, Carlão? É muito curioso isso, cara, porque faz tempo já que ele me falou. Ele disse, cara, é muito legal lá, a cidade é boa, né? Salário bom e tal, é perto de tudo, não é tão grande, né? Mas quando chove, alaga tudo, o cara falou pra mim. Juro por Deus, o cara falou. Cara, é complicado, alaga pra caramba lá, não sei o que. Daí deu uma explicação lá. Tu vê, cara, aconteceu a tragédia lá, tá acontecendo a tragédia lá. Outro ponto legal de falar, o Vinícius Júnior liderou uma corrente no vestiário do Real Madrid para os jogadores doarem parte dos seus salários, parte dos seus vencimentos lá para ajudar as vítimas da enchente e a reconstrução que está sendo feita lá também. Mostra o quão grande ele é, cara. A cidade de Valência eu estive, fiquei 4 dias em Valência de férias em 2019, peguei um hotelzinho. Sabe o que me lembrou um pouco Valência? Laguna. Uma cidade com estrutura, com verão, tava quente pra caramba, era junho, 29 graus, só que tava na beira da praia, fresquinho, correto? Um bom transporte público, e eu e Rafa, quando voltamos dessas férias, eu lembro que o nosso sonho de morar no exterior, a gente cogitou Valência, porque era pequeno, era calor, mas não era tão calor, a gente não gosta de calor, mas no fim teve que vir pra Itália, mas é uma cidade que eu visitaria novamente, eu já estive no Mestalla, é legal, e o Mestalla tem uma arquitetura muito semelhante à da Bombonera. Eu já estive nos 2. E vou te falar uma coisa, César Augusto. A Bombonera não me impressiona. A TV faz com que ela seja tão imponente. Já o Mestalla não. Quando você sai do tour ali pelo vestiário e você chega na beira do gramado, é tudo muito alto e tá em cima de você. Então, o Mestalla é muito imponente. É muito gigante, é muito grande. Um dia, se você tiver a oportunidade de visitar o estádio do Valência lá, é legal demais, tá? É um estádio que vale bastante a pena. Comunidade de torcedores que querem saber ingressos. Já vi muito ingresso para ir no Mestalla. 40, 50, não é muito caro não, tá? Não sei no site oficial do clube, deve ter mais barato ainda. Nos sites terceirizados já vi ingresso a 40, 50 para jogos do Valência. E acha mesmo. Cara, eu quero sair da Espanha, se você me permite. Tem mais algum destaque da Espanha, não? Ou a gente pode atravessar e ir para a França, mas eu sei que a gente fala muito pouco do campeonato francês aqui, não adianta nem falar, porque a gente já sabe que o PSG vai ser campeão, tá tudo certo, etc. Mas eu quero levantar 2 destaques. O primeiro, o Lyon corre riscos gravíssimos de rebaixamento por questão administrativa se o Textor não levantar uma grana. Isso, eu li uma matéria por cima, o Lyon, apesar de fazer uma campanha que o time se recupera, hoje é 5º colocado, tem 18 pontos, mas financeiramente está degringolado. E aí um outro detalhe,
Atenção, torcedores do Santos, do Atlético Mineiro e do Flamengo, as viúvas. Jorge Sampaoli, anunciado como novo técnico do Rennes. Time que é tradicional, joga muitos campeonatos europeus praticamente toda a temporada, jogou a Champions há 2 temporadas atrás. Nessa temporada não disputa nada além do francês, está na 13ª posição do campeonato, vai ser treinado por Jorge Sampaoli, que aí já começa, né? Matériazinha compradas por empresários, Sampaoli quer Fabrício Bruno e Gerson, quer fulano, quer Beltrano, quer alguém para cá. Enfim, o campeonato francês, 18 clubes, é um regulamento que mudou 2 temporadas atrás. E um outro destaque que eu quero fazer, cara, é como um jogador ele pode sair de um grande destaque de futebol brasileiro e cair no ostracismo. Eu tô falando de Moscardo, ex-volante do Corinthians, que ano passado jogou meio ano, um semestre, com o Luxemburgo. E aí começou aquela, né? O Chelsea quer, fulano quer, PSG vai lá e paga 44, 40 milhões de euros, sei lá o que, ou 25 milhões, não me recordo. O moleque fica lesionado, volta pro Corinthians, faz o primeiro semestre esse ano lá, se recupera, chega julho, vai pro Stade Reims e não joga. O PSG quer buscar ele de volta em janeiro para emprestar para outro clube. É louco esse negócio, né? O moleque mostrou que tinha nível, mas não joga. Simplesmente não tem 1 minuto na temporada, César. Muito louco, cara. Muito louco essa situação do Moscardo. Eu tava acompanhando isso também. E, cara, 19 anos, né? 19 anos e talento. Ele, pra quem não sabe, o Moscardo é um volante alto, um meio-campista, né? Volante te dá a ideia de muito marcador, mas ele é um volante que sabe jogar um meio, por isso eu chamo de meio-campista. 1,85 m de altura e, cara, surgiu bem, né? Do Corinthians, todas as divisões de base do Corinthians, até a venda pro PSG e não, cara, simplesmente não joga. Então por que empresta, sabe? Por que pega o jogador se não é pra utilizar? E aí daqui a pouco ele vai ter que voltar pro Brasil, cara, pra jogar, sabe? Uma pena, lamento aí pelo Moscardo, que parecia ser um jogador nível de seleção. Não sei se eu tô exagerando, mas eu achava, né? Ele ficou no banco em 5 partidas no Campeonato Francês e não entrou 1 minuto sequer. O último jogo oficial dele, ele jogou um amistoso do PSG com o Sturm Graz, meia horinha lá em agosto, mas o último jogo oficial foi em junho. Corinthians e São Paulo ele jogou 45 minutos. Era uma outra realidade, era uma outra vida. Falando que em junho a situação, o mundo era outra, bem complicado. Mas o que eu queria destacar do futebol francês era isso. E fazendo uma conexão muito rápida, para a gente não estender muito, França-Portugal. Olha que interessante. Nós temos aí a história do Bordeaux, que estava na 2ª divisão. O time foi rebaixado por dívidas, faliu, né? Teve que vender todo mundo e tal. E agora recomeça tudo da 4ª divisão. Quem era o dono do Bordeaux que teve essa falência? Gerard Lopes, que quase faliu o Lille. Esse cara quem é? Ele está no comando do Boa Vista de Portugal. E o futebol português, apesar de financeiramente não ser um futebol vistoso, né? Os salários são mais baixos, a estrutura é menor. O futebol português é muito organizado com as tais SADs, que são as SAFs no Brasil, né? Sociedade Anônima Desportiva. Por exemplo, vai vender um jogador, eles têm que comunicar publicamente. Olha, o jogador César Augusto Saad foi vendido do Sporting para tal clube por X milhões de euros. É isso. E aí o Boa Vista, da cidade do Porto, ele escapou por muito pouco da falência, agora nessa temporada. E onde é que eu quero fazer a conexão com o futebol francês? Porque ele é gerido pelo mesmo dono que faliu o Bordeaux, Gerard Lopes. O cara é especialista em afundar clube no futebol europeu, cara. Abre um açougue, abre um mercado, mas sai do futebol, você só tá afundando clubes. Pois é, né, cara? Que loucura, né? Às vezes a gente pensa que é só no Brasil e tal, né? E quando vê, não é a mesma coisa, né? Eu tava lendo também sobre essa questão aí do Boa Vista, que chegou a apresentar, né? O pedido, né? De falência, né? Mas e aí foi negado, né? Ou seja, te vira, dá teus pulos aí. O futebol português, vez ou outra, tem isso, né? Já teve o Belenenses, depois teve aquele imbróglio com a Bessade. O Beira-Mar, que tem um baita do estádio também, faliu. Será que a gente corre esse risco no Brasil também, Carlão? No futuro próximo? Porque, cara, eu tenho visto uma movimentação muito grande, né, no futebol brasileiro de SAFs. Claro, não é uma realidade que a gente acompanha tanto, né? Mas, cara, não duvido, tá? Eu vou te falar, César, que eu não acredito em um clube de massa virando SAF e falindo.
Eu não acredito nisso porque politicamente a gente vê, eu vejo que o futebol brasileiro, os clubes brasileiros sempre foram, infelizmente, muito protegidos. Porque se for olhar ao pé da letra, eles como empresa, pô, tem clube que não era pra estar de pé nunca. As dívidas bilionárias, milionárias. Então, eu acredito que politicamente não se deixará um grande clube falir, sumir do mapa, sumir um Corinthians, um Flamengo, um Botafogo, um Cruzeiro. Eu acredito que não. Acredito que não. Apesar de que eu acho que as SAFs venham para melhorar toda a estrutura do futebol brasileiro e futebol mundial. Cara, tititi da bola. Eu quero pegar esse finalzinho aqui porque, atenção, minha querida audiência, temos uma informação importantíssima e séria para revelar. Mas não vai ser eu que vou contar essa história, porque o cara tá muito mais por dentro do que eu. Ele me contou umas coisas fora do hora aqui que eu falei, rapaz, o homem é o Léo Dias do gramado verde e da bola redonda. Vou só soltar a manchete e vou deixar. Wanda Nara não está mais com o Mauro Icardi, agora ela tá com um rapper argentino. É isso, César? Conta pra nós, você que entende tudo desse assunto. Eu te mandei essa semana no Instagram ali uma manchete do @passadadeboleiro, que é um perfil ali que conta notícias de futebol e vez ou outra também alguma coisa de tititi da bola. E aí tá lá, Wanda Nara, 37 anos, assumiu seu relacionamento com o rapper, não sei como é que pronuncia, não conheço rappers argentinos, não conheço rappers ainda mais argentinos, né? Mas é El Gante, 24 anos tem o cidadão, cheio de tatuagens, inclusive várias no rosto. Nada contra você que tem tatuagem no rosto, né? E aí, Carlão, me faz lembrar bastante coisa da Wanda Nara, porque ela foi casada com o Maxi Lopes. Você, torcedor vascaíno que está nos ouvindo, vai saber. Você, torcedor gremista, assim como eu, vai lembrar da passagem de Maxi Lopes. Você que gosta do Barcelona vai lembrar que em algum momento o Maxi Lopes passa pelo Barcelona, inclusive, jogando com o Messi, né? Inclusive, eles são amigos, sabia dessa, Carlão? Eles são amigos. O Maxi Lopes foi um dos responsáveis por receber Lionel Messi no Barcelona. E antes de você prosseguir, eu quero dar uma deixa aqui. Muito se comenta, agora não mais, mas o auge do Mauro Icardi na Inter, depois até mantendo o nível no PSG, que ele não era convocado pela seleção argentina, até esteve na seleção em alguns momentos, mas ele não teve sequência, porque Messi falou, no, talarico no, e Icardi sempre fora das convocações. E é isso aí, é realmente isso que aconteceu, até onde eu tenho de informações, né, a respeito desse caso. E aí o que acontece, cara? Para contextualizar, a Wanda Nara era casada com o Maxi Lopes, então o jogador do Grêmio, isso era 2009, Maxi Lopes faz o gol do Grenal do Centenário, uma vitória por 2-1, e a gente chamava ele de La Barbie no tricolor. E o Grêmio queria renovação do seu contrato, ele já tinha passado pelo Barcelona, pelo CSKA Moscou, e o Grêmio queria que ele renovasse. O Grêmio deposita o valor do passe para que o Maxi Lopes vá lá e pague no CSKA Moscou o valor da sua multa para que ele virasse jogador em definitivo do Grêmio. Não sei exatamente como funcionavam os termos na época, mas eu imagino que se o jogador fosse lá e pagasse o seu próprio passe, o clube não precisaria negociar e tal. Esse era o combinado que o Grêmio tinha com o Maxi Lopes. O Maxi Lopes não pagou esse valor, não sacou o valor e não depositou lá no CSKA Moscou e foi para a Itália, foi aí para Bota, Carlão, foi aí para perto de você jogar no Sampdoria. O porquê? Porque Wanda Nara não estaria se sentindo segura em Porto Alegre. E aí tem uma história lá no Rio Grande do Sul de que a versão dela é que houve uma tentativa de sequestro por parte de um taxista. A versão dos taxistas de Porto Alegre é de que o taxista apenas pegou um caminho alternativo, ela não conhecia a cidade, ficou com medo, nada aconteceu, e aí ela acaba indo para a Itália. Quando ela vai para a Itália, Carla, onde é que fica a Sampdoria? Onde é que a Sampdoria joga onde? Na Ligúria, rival do Genoa, da cidade de Gênova, aqui no norte, né? Na Ligúria, aqui no norte da Itália. O ano era 2013, Carlão. A dupla de ataque, sabe quem era? Mauro Icardi, o jovem Mauro Icardi, e o Maxi Lopes. Essa era a dupla de ataque. Os dois jogavam juntos e tal. Tinham uma amizade, assim, que não era uma grande amizade, mas era uma amizade, eram parceiros de ataque. E, certa feita, Wanda Nara teria pedido para Mauro Icardi, que estava indo aos Estados Unidos, para trazer um iPad para ela. Por que ela pediria para trazer um iPad, né? Essa gente que tem dinheiro aí não precisa pedir pro amigo trazer um negócio de lá. Mas enfim, o Mauro Icardi conta essa história, tá? Por isso ela é verdadeira. De que ela pediu para ele comprar o iPad e tal, e ele traz o iPad, eles marcam ali, daí tem que se encontrar, né? Para fazer a troca do aparelho e tudo mais. E aí, Carlão, depois, não sei se você já viu uma foto onde eles estão num iate, e aí tá
Maxi Lopes. Foto lendária. Tá. Toda vez que esse assunto surge, essa foto aparece, né? Maxi Lopes, sua esposa Vandanara, Mauro Icardi e sua então esposa num iate. Essa situação aconteceu a convite de Vandanara. Vandanara chegou no Maxi e disse, convida lá o teu parceiro de ataque lá, teu companheiro lá. E o Icardi conta essa história depois, né? Cara, um mês depois, Carlão, eles estavam juntos. Ela separa ou termina o relacionamento com o Maxi Lopes e estava junto com Mauro Icardi. E aí, cara, eles jogam várias vezes, um contra o outro. Depois o Maxi acaba saindo, né? Se não me engano, ele joga no Torino. No Torino, Carlão. Ele joga no Torino. Aqui mesmo. E aí não deixou saudades. E aí o Icardi vai para Inter de Milão, né? Estoura, ele vira um grande centroavante, um dos melhores jogadores da geração argentina ali a partir de 2014, por ali, né? E aí até tem essa história de que ele não é convocado por causa do Messi, né? O Messi, cara muito família e tal, né? Não gostaria de ter um traíra no seu grupo, e ele era muito amigo do Maxi Lopes também por conta da recepção. Olha como a história se encaixa, né? E aí, cara, tem um jogo, Carlão, não sei se você vai lembrar desse jogo, eu também não lembro, eu pesquisei a história. Eles não se cumprimentam nenhuma das vezes que eles jogam juntos, tá? Antes do jogo. Nunca se cumprimentam. Só que tem um jogo, cara, que é Inter de Milão e Torino, e o Torino vence com gol do Maxi Lopes. E aí, os italianos, né? Gazeta dello Sport. Vai abaixo. Os italianos colocam em todos os jornais essa história, ela é muito reverberada na Itália, e o Maxi Lopes celebra esse gol, assim, de forma eufórica e tal. A capa dos jornais é trazendo alguma coisa a respeito disso. E, cara, tava tudo certo, ela vira agente do Mauro Icardi, né? Ela é, inclusive, responsável pela transferência do Mauro Icardi pro Paris Saint-Germain, e ela fala até numa entrevista, né? Ela fala assim, eu sou a mulher que faz o meu jogador valer mais. Fala um negócio assim, né? Que eleva o passe do meu jogador e tal. Porque ele passa de valer de 15 milhões de euros, ele passa a valer 200, né? Alguma coisa assim, na sua transferência. E, cara, aparentemente estava tudo certo. Ela estava lá lutando pela guarda dos filhos, né? Que deveria até ser passada pro Max, até onde eu lembro. E, cara, do nada somos surpreendidos, Carlão, de que ela trocou mais uma vez o cara mais velho, né? Mauro Icardi, por agora um jovem, não é do mundo do futebol, 24 anos, que é rapper. Essa é a história envolvendo Vandanara, 37 anos. Essa mulher que parece ter roubado vários corações aí durante a sua vida. Detalhe, ela tem 3 filhos com o Maxi Lopes, um filho até onde eu lembro, um filho com o Mauro Icardi, e agora não sei se ela vai ter outros com este tal DJ. Ela já deve ter vivido umas 8 vidas nesses 37 anos, cara. E um detalhe, eu acredito que ela fez, e aí vamos falar do assunto, não seja do assunto sério, ela fez muito mal para a carreira do Mauro Icardi. O Mauro Icardi era lenda aqui na Inter. Era o cara que eles apostavam ser o futuro da Inter. Depois teve desentendimento, brigou com o treinador, não lembro se na época foi o Conte, acho que não. E aí ela arruma um tendel e quer morar em Paris. Ela é muito mal falada aqui na Itália. Ela é muito mal falada aqui na Itália, muito mal vista. Bom, tudo que aconteceu. Simples, tudo que aconteceu. Justo. E ela vai para Paris com o Mauro Icardi, que joga no PSG, não faz lá uma grande temporada, chega Neymar, Mauro Icardi tá lá, viram parceiro, jogam juntos e tal, de repente não rola, vai pra Turquia e agora estão separados. É aquela história, né? Aqui se faz, aqui se paga. Carlão, eu tava olhando aqui os números do Icardi, olha só, cara, tem uma temporada na Inter aqui que ele faz 36 jogos, 29 gols, cara, ele era um fenômeno. Isso é 17, 18, cara, e ele não vai pras Copas, né? Por causa desse problema com o Messi, no caso, né? O Messi não gosta. Então, olha como ela fez mal pra carreira dele, né? Ele chegou a ser... Eu lembro muito, cara, que no auge da Inter, era uma época que eu acompanhava muito o futebol, ele era conhecido como o atacante mais letal daquele momento do futebol mundial. E aí, todo mundo queria Mauro Icardi. Não, o Real Madrid quer. Mas ele fez base do Barcelona, tem um carinho pelo Barcelona. Ele vai pro Chelsea. No fim, ele foi pro PSG emprestado. E depois com cláusula, acho que de compra, alguma coisa assim. Só que na Turquia, cara, ele também tá empilhando gol atrás de gol. E o futebol turco, vamos falar assim, não é tão difundido, não é tão conhecido, mas o futebol turco não é fácil não, César. É um futebol que tem um nível ali, uma briga, uma foice. E eu acredito olha só, números de Mauro Icardi no campeonato turco, ou no futebol turco, emprestado pelo PSG na primeira temporada.
26 jogos, 23 gols, cara. Ele é uma máquina de fazer gol. Segunda temporada, 46 jogos, 31 gols e 11 assistências. Ele quase faz mais gol do que joga. E nessa atual temporada, são 14 jogos, 6 gols e 2 assistências. Não tá tão ruim, mas não tá como nas outras também. Ele é um fenômeno, cara. Essa é a grande verdade. Uma pena que... Uma pena não, na real. Pra mim, é argentino. Não tô torcendo muito pra que ele se dê bem. Mas assim, cara, que jogador é o Mauro Icardi, né, cara? Tem uma carreira, assim, de muito gol, cara. Ele é muito letal mesmo, Carlão. Ele é um cara que... A gente falou do Pedro Neto. O Pedro Neto tem 17 gols na carreira, na vida. O Mauro Icardi, eu tô vendo os números também aqui, temporadas acima de 17 sempre, a não ser uma no PSG, que foi 5 gols, a 21, 22 ali, quando tinha já Messi, Neymar e companhia limitada. Agora, o Mauro Icardi é um cara que no futebol brasileiro faria um estrago. Ele traria o nível. Vou fechar o podcast aqui, a gente tá falando muito fala-se muito em Gabriel Jesus, que tá mal, que pode ir pro Palmeiras. Palmeiras tem bala na agulha para olhar para a Turquia, até porque é o seguinte, se a gente olha o Mauro Icardi, a gente olha também para um nigeriano chamado Osimhen. Esse moleque já tem 8 gols em 9 jogos. É 2 centroavantes de baita nível. E se o Osimhen vira titular e tal? O Icardi no futebol brasileiro cabia bem. Na verdade, sim, eu acho que ele cabe ainda no futebol europeu, tá? O Icardi não é velho, um cara novo, tem lenha para queimar. Ele tem 31 anos, joga em alto nível ainda. Acho que joga em alto nível ainda. Ele tem um problema, cara. Ele teve um problema de lesão muito séria, né? Recentemente, agora? O Icardi. Agora há pouco, foi numa partida da UEFA Europa League, inclusive, da última temporada, e teve... Tá fora da temporada. ACL, que é ligamento cruzado, né? Lesão de ligamento cruzado. Acabei de ver que realmente tá fora da temporada Mauro Icardi. Mas enfim, não deixa de ser um grande jogador. Não, até algo a mais pro cara contratar. Se o cara tá lesionado, o Brasil consegue, né, de repente, quando você estiver bem, você vem e tal, e paga o valor. É um jogadoraço, cara. Um jogadoraço e, cara, não tenho dúvida, tá, Carlão? Coloca esse cara aí no Brasil, 30 gols na temporada. Fácil, com o pé nas costas. Meu querido, vamos embora? Vamos nessa, foi bom o Tititi da bola de novo, né, cara? Muito assunto pra gente falar ali. Quero a opinião da rapaziada sobre o Tititi da bola. Votação do episódio passado, 100% das pessoas disseram, continuem com o Tititi. Teve gente que mandou assim, se vira arrumar matéria. Eu não perco o podcast por causa do Tititi. Os caras estão de brincadeira. Daqui a pouco a gente vai fazer um podcast só dessa fuxicada de jogador, casado e não sei o quê. Isso que a gente não entrou na celeuma dos brasileiros. O Everton Cebolinha, que teve um rolo agora. O Jô, que fez filho. O Luiz Araújo, o Jô que fez filho sumiu, não pagou pensão. Olha, é uma celeuma. Carlão, e eu deixo pro nosso ouvinte aí como ideia de pesquisa, história sobre o casamento de Vandanara, Maxi Lopes e essa situação, esse triângulo amoroso aí, vamos chamar assim, que agora pode virar um quarteto, sei lá. E aí, cara, o Maxi Lopes era patrocinado pela Coca-Cola e o Mauro Icardi pela Pepsi. Cara, e as duas empresas ficam se alfinetando institucionalmente, cara. Então eu deixo pra nossa galera aí pesquisar alguns comerciais argentinos da Pepsi. E aí você vai ver lá a Vandanara, o Mauro Icardi participando desse comercial. E a analogia que é feita é que ele rouba algumas coisas, assim, como se roubasse a namorada do parceiro. Cara, surreal. Outra coisa, a HBO e a Netflix procuraram Vandanara pra contar a história da vida dela. Então, nos próximos anos, pode ser que a gente tenha muito mais coisa a respeito. Não sei se já rolou, mas pode acontecer. Hora que essa mulher resolver fazer um livro ou uma série dos bastidores, aí vamos falar assim, do mundo do futebol, da negociata, do caráter duvidoso do Mauro Icardi, porque não dá pra tirar ele de santo nunca, jamais, né? Ela muito menos. Mas a hora que essa mulher abrir aí a caixa de ferramenta das histórias da negociata com a Inter, renovação, PSG, Turquia, ela, Icardi, Maxi, agora o rapper Lil Jon, não sei das quantas aí, o negócio vai longe. Meu querido, conta pra rapaziada onde é que você tá no Instagram pra galera te seguir, porque eu sei que final do ano vem aí e você vai estar cheio de rolê. É isso aí, é o @CésarAugustoGS. Sigam lá no meu Instagram e vamos que vamos. Vou sempre contando aí minhas histórias por ali e tudo mais, rolês de futebol pelo mundo. Atualmente aqui em Amsterdã, mas sempre viajando muito. E semana que vem, eu conto a história que o César, inclusive, tá tentando me ajudar, mas tá difícil, César. Vou adiantar o assunto lá, um rolezinho pra Boxing Day, Liverpool e Leicester. Não tá fácil. É muita grana. É sonho de vida, mas olha,
não sei se vai rolar. Rapaziada, ficamos por aqui, nos ouvimos todas as sextas ao meio-dia. Aproveita que é feriado no Brasil no dia 15 de novembro, escuta a gente aí. Um grande abraço, valeu!